O presidente Lula fez hoje a primeira reunião ministerial desse ano. O objetivo era fazer uma divulgação das ações do governo, algo que já é muito tradicional. Só que isso acontece justamente depois da divulgação da queda da popularidade do governo. As últimas pesquisas mostraram que o petista tem o menor índice de aprovação desde o início do seu terceiro mandato. Em meio a essa demanda que é extremamente relevante, o que está chamando a atenção é a forma que o presidente Lula encontrou para citar o ex-presidente Bolsonaro e as tentativas de golpe que foram apontadas pela Polícia Federal. A gente vai para Brasília agora, conversar com o Emerson Fraga, do Portal R7, que tem mais informações. Emerson, uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui. A gente acompanhou hoje parte do que foi divulgado e justamente o objetivo principal, pelo menos o que esperávamos ali, era verificar o que o presidente diria sobre quais são as propostas e disso a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que acabou ganhando as manchetes era a forma que ele acabou se referindo ao ex-presidente Bolsonaro no meio de uma reunião que era tão importante como essa. Pois é, Rafael, boa noite a você e a quem acompanha a Record News. O foco foi o ataque do presidente Lula ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a chamar o ex-presidente de covardão, porque não teria respeitado o resultado das eleições de 2022, eleições vencidas por Lula. As declarações dele foram dadas durante essa reunião com todos os ministros do governo. Como você disse, foi a primeira do ano, convocada depois que o governo constatou que as pesquisas de opinião não estavam muito favoráveis, nem a Lula, nem ao governo federal. Lula disse que tem mais clareza agora do significado do 8 de janeiro, porque sabe o que aconteceu em dezembro de 2022. Ele se refere, claro, às investigações da Polícia Federal sobre o suposto golpe de Estado que estava sendo estruturado, arquitetado por Jair Bolsonaro e por aliados dele para acontecer e para não dar posse ao presidente Lula em 1º de janeiro de 2023. O presidente Lula disse que se há 3 meses a gente falava em golpe de uma forma incerta, de que não sabia direito o que estava acontecendo, hoje, segundo ele, temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe nas eleições de 2022. Um golpe seria um rompimento, né, com o regime democrático, o presidente eleito não tomaria posse e seria interrompido aí o fluxo que acontece desde 1988, quando foi aprovada a nossa Constituição atual. De acordo com Lula, Bolsonaro não teve coragem de executar aquilo que planejou. Foi a fala do presidente, ele disse que o Bolsonaro ficou recluso no Palácio da Alvorada, abre aspas, chorando quase que um mês, fecha aspas. O petista citou que o ex-presidente ainda embarcou para os Estados Unidos na esperança de que aliados dele, que estavam acampados em frente a quartéis e instalações militares no Brasil, estimulados por ele, segundo Lula, dessem aí aval para um golpe de Estado, dessem suporte para um golpe de Estado. Na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele liberou o acesso público a depoimentos tanto de Freire Gomes, ex-comandante do Exército, quanto de Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que revelaram aí de forma mais concreta essa tentativa de golpe de Estado que envolveria diretamente Bolsonaro. Eles não teriam apoiado essa tentativa, mas o comandante da Marinha na época, o almirante Almir Garnier dos Santos, teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro. Já o comandante do Exército disse, inclusive, que prenderia Bolsonaro se ele continuasse com esse plano golpista. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente Lula. Hoje, nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país.
Bom, Emerson, apesar dessa fala, uma reunião como essa, como nós falamos aqui na abertura, é ritual. Ela realmente acontece justamente para mostrar o que o governo tem feito. O que acontece justamente é que essa acontece depois que as pesquisas mostravam que a situação do atual presidente não é tão favorável, pelo menos acaba frustrando, pelo menos parte do plano da parte econômica e também de todos os outros ministérios. Vamos focar agora nesse outro assunto. Apesar dessa fala que mostramos aqui na abertura da nossa conversa, houve justamente o ponto em que o presidente fala sobre isso, e é quase que agora ligar o modo turbo, porque a gente sabe a importância que essas obras, elas precisam aparecer e a população precisa sentir o impacto do trabalho do governo, porque senão a gente sabe que não vai funcionar absolutamente nada, daqui a pouco a eleição está batendo a porta mais uma vez. Exatamente, Rafael. E o PT também está preocupado com as eleições municipais de 2024, além da aprovação do governo, né? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi quem apresentou os feitos do governo até agora. Ele disse, por exemplo, que o índice de desemprego caiu de 9,6% para 7,8% em 2023, o que representa uma queda de 19%, ou seja, mais pessoas empregadas. O Costa detalhou que no ano passado foi pago ainda o maior valor médio do Bolsa Família, R$ 680, 12% a mais que no ano anterior, quando a média paga a cada beneficiário foi de R$ 607. 55,7 milhões de pessoas estão no Bolsa Família atualmente, um aumento de 500 mil em relação ao final de 2022, ao final do governo Jair Bolsonaro. Esse foi um dos fatos também celebrado por Rui Costa. A apresentação ainda contou com informações sobre programas da saúde do governo. O Costa disse que 25 mil profissionais atuam no Mais Médicos hoje em dia, eram 13 mil em 2022. O governo disse também que a farmácia popular, aquele programa de distribuição gratuita de medicamentos para diabetes, hipertensão e várias doenças, foi ampliado. Ele passou a atender 9,3 milhões de pessoas. Antes atendia 8,2 milhões de pessoas durante o governo Bolsonaro. O Rui Costa ainda comemorou uma ampliação no SAMU. Ele disse que os investimentos foram de quase 1,5 bilhão frente a 1,2 bilhão em 2022, uma alta de 17%. Lula afirmou, no entanto, que o governo ainda tem muito o que fazer, cobrou os ministros dele para entregar obras, para entregar programas sociais e para entregar mais resultados. Ele pediu que as eleições municipais, apesar de serem, sim, uma grande aposta do PT para esse ano, pelos ministros sejam deixadas de lado, em nome do trabalho deles. Ele quer que os ministros viajem o Brasil, entregando obras, fazendo a divulgação de programas, enfim, em resumo, melhorando, divulgando o governo para melhorar a imagem do governo e que vai afetar diretamente nessas pesquisas que não estão tão favoráveis ao presidente Lula e ao Palácio do Planalto. O presidente disse que todo mundo sabe que ele ainda tem muito o que fazer, ele é a equipe dele, e que é apenas o início o que eles fizeram até agora. Ele disse que criticou novamente o governo anterior nessa hora, disse que só servia para espalhar mentiras e continua espalhando, se referindo diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que essa queda na popularidade do governo aí também se deve a um aumento ligeiro na inflação, ao preço de alimentos, né? No mês passado nós tivemos o aumento da cenoura de 44%, da batata inglesa de 30%, do feijão carioca de 10%, tudo isso impacta na mesa do brasileiro. Então, o brasileiro avalia o governo de forma menos favorável, é claro, se ele vai ao supermercado e consegue trazer menos do que ele trazia há um tempo atrás. O resultado levou ao executivo a marcar reuniões com os setores agrícolas, inclusive o governo prometeu já uma melhora no preço do arroz para o final de março, início de abril. O governo ainda tem uma longa estrada pela frente, foi isso que o presidente Lula quis dizer. Vamos ouvir mais um trecho da fala dele. O nosso primeiro ano foi um primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram, sobretudo no Ministério da Saúde, a quantidade de postos de saúde, de clínicas que estavam paralisadas. Todo mundo sabe, na área da educação, a quantidade de creches, de escolas, de instituto, de faculdade, de instituto de pesquisa atrasado. Todo mundo sabe os salários atrasados no setor de ciência e tecnologia. Todo mundo sabe os salários, as bolsas atrasadas. E vocês sabem que foi um trabalho hércule para que a gente recuperasse tudo isso. Todo mundo sabe o que foi feito nesse país para que a gente recuperasse o poder aquisitivo do salário mínimo. É o segundo ano consecutivo que o salário vai aumentar acima da inflação.
Todo mundo sabe as coisas que o Rui vai falar aqui, sabe, da recuperação da massa salarial, mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. Pois é importante que essa informação chegue às pessoas. Nós sabemos que o presidente tem essa noção, assim como toda a sua cúpula e os ministros. É um trabalho que tem que ser exemplificado, porque senão isso não se reverte para voto. Falando em voto, a Justiça Eleitoral está promovendo uma campanha para estimular o voto dos mais novos, dos adolescentes. Tem eleição, como o Emerson já falou, eleição municipal que está chegando. Já dá pelo menos para elencar, Emerson, quais são essas medidas que estão sendo promovidas pelo tribunal? Rafael, é uma campanha nas redes sociais para conscientizar esses jovens a fazerem a inscrição, o alistamento eleitoral, como chama o Tribunal Superior Eleitoral. A chamada Semana do Jovem Eleitor busca incentivar pessoas entre 15 e 18 anos a se inscrever, tirar o título de eleitor. Eu falo 15 porque é o seguinte, é bom chamar a atenção para esse aspecto. Quem tem 15 anos, mas vai fazer 16 até a data da eleição, já pode tirar o título eleitoral. Então é bom ficar de olho nisso, participar aí das eleições para prefeito, para vereador da sua cidade, que é muito importante. A gente sempre estimula aqui que o cidadão esteja bem informado, consciente na hora de fazer o seu voto. Isso inclui também os adolescentes. O voto é facultativo, mas o TSE estima que esses adolescentes votem, a maioria deles compareçam às urnas no Brasil inteiro em outubro de 2024 para as eleições locais. O lema da campanha é: participe do festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral. A sua voz vai fazer história. E ao longo desta semana, tanto as redes do Tribunal Superior Eleitoral quanto dos tribunais regionais eleitorais de cada estado vão fazer campanhas aí junto a entidades privadas, a pessoas públicas, a entidades públicas também, para incentivar justamente o cidadão a tirar o título de eleitor e a comparecer nas eleições em outubro. Todos trabalharão de forma especial, essas entidades, para chamar a atenção ainda ao prazo de alistamento militar. Eu vou dizer aqui, dia 8 de maio é o último dia para você que está aí tirar o seu título de eleitor ou mudar o seu domicílio eleitoral. O que é mudar o domicílio eleitoral? É quando você vota em uma cidade e precisa transferir o título para outra cidade. Então esse prazo vai até 8 de maio. É bom não deixar para a última hora, porque pode ter fila, pode ter instabilidade no sistema e esse prazo é regulamentar, então ele não vai ser alterado. É bom procurar o cartório eleitoral. Você que é adolescente, a gente estimula que procure aí a zona eleitoral mais próxima da sua cidade. Entre na internet aí, como tirar o título de eleitor. Acesse lá o r7.com, que tem todas as informações para que você participe das eleições de 2024. Somente em janeiro e fevereiro desse ano, Rafael, 417 mil jovens entre 15 e 18 anos se alistaram para votar. Então, o TSE espera aumentar ainda esse número para que a maior parte desses jovens dessa faixa etária participem das eleições. Mais informações sobre esses assuntos que eu comentei e sobre outros lá no r7.com e novidades sempre aqui na Record News. Rafael. Fechado, tá aí 8 de maio. Vai achando que tá longe, depois passa batido, não consegue fazer absolutamente mais nada. Não deixa para a última hora. A gente sabe, quanto mais cedo entramos para entender esse universo da política, mais cedo também conseguimos conceber a importância que isso tem. Campanha mais do que necessária do tribunal. Emerson, uma ótima noite, bom trabalho por aí. Se tiver alguma apuração, é só dar um grito que a gente volta até o final do jornal. Bom trabalho, até mais.